A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sobre as nossas vidas, queridos irmãos. Estamos terminando mais um domingo abençoado. Pela manhã já aqui estivemos adorando, bendizendo ao Senhor, buscando em Sua palavra toda orientação para as nossas vidas. E agora Deus nos dá essa oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui terminando esse dia, bendizendo o seu nome, glorificando o seu ser e mais uma vez valorizando a sua verdade. Verdade esta que tem nos conduzido de uma forma abençoada. É na palavra de Deus que nós encontramos vida para a nossa existência. E nós queremos começar esse momento de adoração lendo a palavra do Senhor, o último salmo da Bíblia, o Salmo 150. Salmo 150, onde o salmista nos diz o seguinte: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento, obra do seu poder. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Queridos, nós estamos aqui com vida, respirando, e como filhos de Deus, nós queremos o louvar, o glorificar. Nós vamos começar esse momento também orando. A nossa irmã Renata vai nos conduzir nessa oração. Vamos, queridos, todos nós, vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Queremos bendizer o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Receba, Senhor, também a nossa adoração através do cântico que entoaremos, Senhor. Sim, meu Pai. Esteja, Senhor, fazendo com que nós possamos também crescer sempre, Senhor, no conhecimento da Tua palavra. Sempre, Senhor. Senhor, continue abençoando a Sua igreja, Senhor, continue, Senhor, com a Sua mão de poder sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, que o Senhor possa estar nos sustentando. Em nome de Senhor. Jesus, Senhor. Continue, Senhor, sustentando a cada um de nós, a cada família dessa igreja, Senhor. É o que nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Eu sei, Senhor, que é teu este lugar, a minha vida, a minha família e a nossa comunidade da fé, a igreja, o corpo de Cristo. Vamos louvar o Senhor com essa bela canção. Sun.
a comunidade dos filhos de Deus, dos remidos do Senhor. Vamos agradecer, queridos irmãos, de todo o nosso coração, porque nós estamos aqui nessa posição de filhos em Cristo Jesus. Vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele também esteja falando aos nossos corações através da sua palavra. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de adoração, de louvor, de reconhecimento dos teus atos poderosos sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esta graça de estarmos na tua presença como filhos amados em Cristo Jesus. E agora, Pai, queremos te pedir que o Senhor esteja preparando os nossos corações para que a tua palavra esteja realizando uma obra em nossas vidas. Queremos começar essa semana, ó Pai, tomados pela fé, tomados pelo teu poder, pela tua unção, para enfrentarmos tudo aquilo que essa semana há de colocar diante de nós. Pai, por isso faz a tua obra, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus nesta noite. Abra sua Bíblia em outro salmo, o Salmo 57. Nós vamos meditar nesse salmo, terminando esse dia assim, diante da palavra do Senhor, diante da sua verdade, diante das suas promessas. Palavra esta que tem norteado as nossas vidas, que tem nos conduzido pelos caminhos aplanados do Senhor. Caminhos abençoados, caminhos de vitórias. Salmo 57 é um salmo de Davi. Aqui em minha Bíblia tem como tema esse salmo louvor pela benignidade divina. Diz assim o salmista, o rei Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até às nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Queridos irmãos, nós completamos aí 3 meses nesse confinamento. Já se passaram 3 meses e nós estamos aqui, pela graça de Deus, erguidos, confiantes, esperançosos, e tudo isso porque nós temos sido sustentados pelo Senhor. Temos enfrentado
esses muitos desafios que essa crise nos impõe, com fé, com esperança, com um coração cheio de ação de graças. E queremos continuar assim. Queremos continuar enfrentando as dificuldades da vida com o mesmo espírito que o rei Davi enfrentou as suas. Como o rei Davi, nesse salmo, ele louva ao Senhor, ele glorifica Deus, ele reconhece, mesmo diante de um momento muito difícil da sua vida, porque naquele momento ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, a sua vida estava em perigo, perigo de morte, mas mesmo assim ele continua confiante, ele continua cultivando em sua alma a viva certeza da presença do seu Deus. Ele continua cultivando em sua alma, em seu coração, a viva certeza de que ele está nas mãos de Deus. E é interessante, irmãos, porque nesse salmo, Davi não exige que Deus o isente daquele momento. Davi não exige que Deus não permita que ele passe por aquele momento difícil, por aquele momento conturbado, turbulento, de forma nenhuma. Pelo contrário, diante daquele momento difícil, Davi ele quer reafirmar sua fé. Aliás, irmãos, nós precisamos seguir esse exemplo. Nós precisamos, diante dos embates da vida, a própria vida em si já é muito dificultosa. Por isso, nós somos exortados pela palavra a estarmos a cada momento reafirmando a nossa fé em Deus. É isso que Davi faz aqui. É isso que ele agora nos ensina através desse salmo, o seu Salmo 57. Davi aqui reafirma a sua fé, primeiro, de que na intimidade com Deus a sua alma sempre estará segura. O Salmo 57, queridos, ele revela a intimidade que Davi tinha com Deus. Tanto é que Davi ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele foi reconhecido pelo próprio Deus dessa forma, pela intimidade que ele tinha com Deus, por seu coração quebrantado. Sim, nós sabemos que Davi era um homem como qualquer um de nós, mas foi um homem tocado por Deus, e nesse toque de Deus ele procurou a cada momento estar sensível à presença do seu Criador. Nós queremos, desde já, colocar diante dos irmãos essa necessidade. Nós precisamos a cada momento reafirmar a nossa fé. Então Davi aqui, um servo, um filho, que desfrutava da intimidade com o seu Criador, ele agora, mesmo num momento difícil, ele quer reafirmar a sua fé. Ele quer reafirmar a sua fé de que na intimidade com Deus a sua alma está segura. Por isso ele começa o seu salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. É um clamor diante de uma dificuldade, diante de um momento difícil. Mas ele continua dizendo: pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo. São duas expressões que revelam a intimidade que Davi tinha com Deus. Pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo. Por isso nós trazemos também à nossa memória quando Jesus,
Ele virou para o seu povo e disse: olha, eu sou como a galinha que quer proteger os seus pintinhos debaixo de suas asas. O nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está sempre à nossa disposição para que nós possamos nele encontrar o abrigo seguro. Por isso Davi, ele pode reafirmar sua fé de que na intimidade com Deus a sua alma ela está protegida. Até que passem as calamidades. Vejam só, meus irmãos, até que passem as calamidades. Nós vivemos uma vida de calamidades. Nós estamos diante de uma calamidade. Mas vamos seguir os mesmos passos desse homem de Deus, desse servo de Deus. Ele aqui, usado por Deus, está nos deixando esse exemplo valoroso, esse princípio da nossa fé. Por isso, juntamente com Davi, queridos, a cada instante, a cada momento, diante dos embates da vida, vamos também reafirmar nossa fé. Que nessa intimidade que nós temos com Deus, que nós temos com Cristo, nós temos a certeza de que a nossa alma, a nossa vida, a nossa família, tudo que se refere a nós, estará em segurança, estará nas mãos bondosas, amorosas do nosso Deus. Lindo quando Jesus ele usa essa metáfora da galinha que quer proteger os seus filhotes. Muitos rejeitaram a segurança que só Deus pode dar ao homem através de Cristo. Mas, queridos irmãos, vamos agradecer a Deus, porque Ele tocou em nossos corações de uma forma sobrenatural. E nesse toque, nós passamos a compreender espiritualmente isso, a discernir espiritualmente isso. Sim, que somente no Senhor a nossa alma pode encontrar segurança. Por isso, no final desse dia, estamos começando mais uma semana de lutas. Mas agora mesmo você pode reafirmar em teu coração que na intimidade que você tem com Deus, com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a sua alma, a sua vida está em segurança. Até que passem as calamidades, até que passem as situações difíceis. E Davi, ele continua: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha só, irmãos, a clareza que Davi tinha quanto aos cuidados de Deus. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, tudo leva a bom termo. Deus está no controle total de nossas vidas. Ele dos céus me envia o seu auxílio, me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Vamos, queridos irmãos, a cada momento vamos reafirmar esta fé, que na intimidade, que em nosso relacionamento com Deus, a nossa alma, a nossa vida está em segurança. Não importa o que você, o que eu, o que nós estamos passando ou vamos passar. O texto fala de fidelidade. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não quebra as suas promessas. Por isso, nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, se sinta assim, amado, amada de Deus. Se sinta nos braços de Deus. Se sinta nos braços do Senhor Jesus.
aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse nome tem poder. Nós cremos no poder de Jesus Cristo, aquele que tem conduzido as nossas vidas de uma forma divina, sobrenatural. Por isso, queridos, vamos reafirmar como Davi, vamos reafirmar a cada momento nossa fé de que na intimidade, de que no nosso relacionamento sincero com Deus, com Cristo, nossa alma está segura. Pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo. Mas também, queridos irmãos, naquele momento difícil, Davi reafirma sua fé de que na intimidade com Deus é a sua poderosa voz que prevalece em sua vida. Isso é muito importante, meu querido irmão, minha querida irmã. Davi também, num momento difícil, num momento em que ele está sendo perseguido, a sua vida está em perigo, perigo de morte. Ele faz essa reafirmação que ele estará unicamente dando ouvidos à voz poderosa de Deus. Acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. No mesmo momento em que Davi, ele diz que os seus inimigos se levantam, os seus inimigos têm suas línguas como espada afiada. Davi, ele crê que o seu Deus, ele é exaltado acima dos céus, em toda a terra esplenda, isto é, brilha a sua glória. E quando Davi diz que em toda a terra brilha a sua glória, ele está querendo dizer o seguinte, que a glória de Deus, ela suplanta as investidas de nossos inimigos. A voz poderosa de Deus é infinitamente superior à voz de nosso inimigo, ou às vozes daqueles que se levantam para tentar tocar em nossas vidas. Nós, como cristãos e filhos de Deus, nesse mundo, irmãos, nós estamos sempre diante de palavras malignas, que tem como finalidade o quê? Aprisionar nossa alma no engano, na mentira, no medo, no pavor. Por isso que, ao falar das vozes que se levantavam em ameaça contra a vida dele, a vida de Davi, ele diz que essa língua é espada afiada. Mas a fé em seu Deus era maior. Por isso, diante dos homens, diante daqueles que queriam devorar a sua vida, diante de lanças e flechas, são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Davi diz com toda segurança, com toda certeza: porém, Senhor, sê exaltado acima dos céus, em toda a terra esplenda, brilhe a tua glória. É assim que os filhos de Deus precisam se comportar diante das ameaças que se levantam. Olha, irmãos, bem provável que você já tenha percebido isso. Como que nessa crise
vozes ameaçadoras se levantam para semear o medo, para semear a descrença, para semear o engano. Nós temos visto isso. Infelizmente, irmãos, muitas vozes se levantam dizendo que são vozes que vão trazer alento, que vão trazer esperança, mas nós sabemos que não. Muitas dessas vozes têm se levantado, movidas pelo inimigo de nossas almas, para gerar medo, pavor. Muitas dessas vozes são dissimuladas. Muitas dessas vozes se levantam dizendo o seguinte, que aqueles que estão por trás dessas vozes querem o bem de nossa nação, o bem de nosso povo, o bem de nossa gente, mas na verdade são conduzidas pela ambição, pelo poder. É por isso que num momento como esse, irmãos, nós precisamos, acima de tudo, ouvir a poderosa voz de Deus. Hoje pela manhã nós falamos aqui sobre estarmos vivendo exclusivamente, unicamente na dependência de Deus, isto é, dependendo unicamente, exclusivamente de sua voz poderosa, que gera em nossa vida verdadeira esperança, alento, discernimento, visão espiritual, para nós enfrentarmos essas vozes malignas, essas vozes, muitas delas, infelizmente, vozes mal intencionadas, vozes que se levantam no intuito de ganharem alguma coisa em semear o pavor no coração das pessoas. Nós, mais uma vez, queremos aqui, irmãos, reafirmar que nós estamos sim diante de um momento difícil. Esse vírus não é uma fantasia, ele está aí. Mas maior é o nosso Deus, maior é o poder de Deus que nos sustenta, maior é a presença de Deus na nossa vida. Até porque nós não temos como, por nós mesmos, cuidar perfeitamente da nossa vida. Nós estamos aí diante de um protocolo para evitar a contaminação, tudo bem. Mas nós sabemos que nós não temos como seguir esse protocolo perfeitamente. Por isso nós precisamos encontrar no Senhor o descanso. O descanso. Por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus acima de tudo. Porque a voz de Deus é a voz que alenta, que conforta, que gera esperança. Queridos, não vamos nos enganar. O diabo está aí. Ele está aí, usando esse momento para gerar medo, pavor. E ele sopra a sua voz diabólica. Ele sopra aos nossos ouvidos. E o papel dele é nos ver assim, para baixo, intimidados. Nós discernimos o momento, nós temos a consciência de que esse momento é um momento difícil, mas nós não vamos nos ver intimidados, nós não vamos permitir que a nossa fé se veja intimidada por essa calamidade, ou seja, qual calamidade for. Porque maior que está em nós do que tudo aquilo que está no mundo. Lá em Atos capítulo 4, quando Pedro e João, eles se veem diante do Sinédrio, eles
oram e eles dizem o seguinte no verso 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Irmãos, aqui em Atos, mais uma vez, nós temos essa consciência de que como cristãos, filhos de Deus, nós estaremos constantemente diante das muitas ameaças. O diabo muitas vezes nos ameaça, aliás, muitas vezes não, o diabo está sempre aí nos ameaçando. Esse mundo como instrumento diabólico nas mãos dele, esse mundo nos ameaça. Pessoas que são um instrumento nas mãos do inimigo de nossas almas são usadas para nos ameaçar. Mas que nós possamos, acima de tudo, ouvir a voz poderosa de Deus. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Leões ávidos, feras, que querem nos devorar, que querem nos intimidar, que querem nos ameaçar. Situações, calamidades, pessoas, enfim, faz parte da nossa vida, faz parte, mas como nós reagimos diante dessas vozes tenebrosas, diabólicas, que se levantam para tentar afetar o nosso relacionamento com Deus, para tentar minar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria da salvação. Davi não permitiu, acha-se a minha alma entre leões, ávidos, de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Porém, sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, esplenda, brilhe a tua voz poderosa. Não podemos como separar a glória de Deus da sua palavra poderosa. A glória de Deus, a sua palavra poderosa. Por isso, Davi, no momento difícil, ele mais uma vez reafirma em sua intimidade com o Senhor que ele estará ouvindo unicamente a sua voz. Foi por isso que Jesus alertou os seus discípulos. Ele é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas e nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, comece essa semana exercitando isso, é um exercício espiritual. Você é ovelha do aprisco, do poderoso pastor, do supremo pastor, Jesus Cristo. E como ovelhas do nosso pastor Jesus, nós precisamos ouvir a sua voz. A sua voz. Você tem dado atenção, você tem valorizado que voz na tua vida? Essas muitas vozes que entram em nossa casa através da televisão, da internet. Muitas dessas vozes não têm nenhum tipo de compromisso com Deus, com a verdade, com a fé. Vamos ouvir, queridos irmãos, a voz poderosa de Deus. Abra o seu coração para a poderosa voz de Deus que criou todo esse universo e nos criou. Mas por último, Davi, ele reafirma a sua fé. Na intimidade com Deus, ele crê que seus lábios não deixarão de exaltar o Senhor. E assim nós queremos terminar essa palavra, irmãos. Davi ele vai reafirmar o seguinte, que
nessa intimidade que ele tem com Deus, seus lábios nunca deixarão de exaltar o seu Senhor. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, firme para cantar, entoar louvores. Eu não vou deixar de ser um adorador, mesmo num momento difícil como esse, mesmo no momento em que eu esteja numa posição que aos olhos dos homens seja uma posição desfavorável, de derrota. Porque eu sei que a minha vitória vem do Senhor. Eu sei que o Senhor é maior que qualquer rei, que qualquer ameaça, que qualquer calamidade. Por isso, eu não vou permitir que nada roube a alegria da minha salvação. Nada vai roubar a alegria, a minha alegria de estar na presença do meu Deus, o Todo-Poderoso, que tem conduzido a minha vida. Por isso o meu coração está firme, ó Pai. O meu coração está firme, por isso cantarei, entoarei louvores. No verso 8, Davi diz, desperta, ó minha alma. Aqui, irmãos, Davi revela o seguinte, que ele não daria descanso à sua alma, no que diz respeito a estar adorando a Deus, na beleza da sua santidade. Não podemos dar descanso à nossa alma, irmãos, no que diz respeito à nossa adoração. Cada momento que Deus nos concede com vida aqui nessa terra, com os nossos pés sobre essa terra, nós somos filhos de Deus e devemos o adorar, devemos entoar louvores, por mais que as coisas estejam difíceis. Em nome de Jesus, vamos vigiar. Porque nós não vamos, em nome de Jesus, permitir que saia dos nossos lábios palavras de incredulidade, palavras de desespero, de angústia, de descrença, de derrota, de desânimo. Não. O coração está firme, Senhor. Desperta, ó minha alma, desperta. Não darei descanso a Ti, ó minha alma. Continue louvando e bendizendo ao Senhor. Despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantarei-te louvores entre as nações. Davi entende que ele tem que dar o testemunho diante dos homens. Nós temos dado o testemunho diante dos homens em meio a essa calamidade. O que nós temos falado, como nós temos reagido, as nossas reações no nosso dia a dia. Desperta minha alma, desperta, ó minha alma. Eu quero acordar a alva, eu quero render graças entre os povos, eu quero cantar louvores entre as nações. Eu quero dizer a Ti, ó Deus, que a Tua misericórdia se eleva até os céus e a Tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda, brilhe a Tua glória. Esplenda a Tua glória. Queridos irmãos, quando nós estudamos a história da igreja, e nós fazemos parte dessa história, nós sabemos que durante a história da igreja, foi um assombro para muitos homens malignos perceber o louvor, o perfeito louvor, que saía dos lábios daqueles que estavam, inclusive, num momento em que suas vidas estavam sendo ceifadas. Nós temos esse relato histórico
da quantidade de cristãos que foram martirizados lá no Coliseu em Roma, naquela arena. Cristãos que foram jogados às feras, dilacerados pelas feras. Mas há esse relato histórico que enquanto as feras dilaceravam essas vidas entoavam louvores a Deus. Ah, queridos irmãos, quantas vezes, por causa de coisas tão pequenas, nós deixamos de ter um cântico de louvor ao nome do Senhor. Tantos cristãos foram martirizados, jogados às feras, decapitados, crucificados, cortados ao meio. Muitos viram suas famílias sendo martirizadas, mas continuaram louvando e bendizendo o Senhor. Desperta, ó minha alma, desperta, ó minha alma. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra. Esplenda a tua glória, brilhe a tua glória. Vamos orar? Vamos começar essa semana dessa forma, queridos. Vamos reafirmar nossa fé, que na intimidade com Deus, nós cremos que estamos seguros, que na intimidade com Deus vamos ouvir unicamente a sua poderosa voz, e que na intimidade com Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos continuar bendizendo, glorificando o nome de nosso Senhor. Ore agora e peça que Deus te ajude a isso. Vamos orar? Vamos colocar nossas vidas diante do altar do Senhor. Não permita que o inimigo de nossas almas roube essa palavra. Não permita. É muito triste quando nós acabamos de ouvir a palavra de Deus e num piscar de olhos já esquecemos de tudo. E a nossa vida continua sendo a mesma. E muitas vezes uma vida medíocre, que não glorifica a Deus como deveria glorificar. Uma vida tomada pelas preocupações dessa vida, dessa terra, desse plano terreno que vai ficar por aí. Quantas vezes nos vemos assim, sem a clareza de que nós somos filhos de Deus, discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja militante, soldados do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor com a nossa vida, com a nossa fé, com os nossos lábios, com as nossas palavras, os nossos pensamentos, atitudes, com o nosso comportamento. Vamos, queridos, pedir a Deus que nos ajude a reafirmar nossa fé como cristãos, como discípulos, mártires que somos. Ah, Senhor, nos ajude. Nós vamos reafirmar nossa fé a cada momento. Nos ajude a isso, Senhor, nos ajude. Continue falando aos nossos corações, nós te imploramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue abrindo os nossos caminhos. Queridos, antes de nós empedrarmos a bênção, queremos aqui mais uma vez renovar o aviso. Terça-feira nós temos a nossa reunião de oração pelo aplicativo Zoom, às 19h30. Um pouco antes do horário nós vamos colocar o link lá
no WhatsApp da igreja, tá bom? Então, 19h30, a nossa última reunião de oração foi uma bênção, os irmãos orando, maravilhoso, uma bênção ouvir as vozes de nossos irmãos, também poder olhar para eles, mesmo que através, né, da internet, mas foi uma bênção. Então, terça-feira, 19h30, a nossa reunião de oração. Na quinta, estudo bíblico, nós estaremos aqui às 19h30 também. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana abençoada. Recebeis a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão sustentadora do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus, uma semana abençoada.